Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma aula de Química do Preveste Unicap. Sou o professor Edson Souza, dos cursos de Química e Meio Ambiente. Na aula de hoje, nós iremos concluir equilíbrio iônico, ácido-base. Nós tivemos a oportunidade de falar o que é a constante de ionização de um ácido, como se representar, o que é a constante de ionização de uma base e a sua representação. Vamos ver agora algumas aplicações do equilíbrio iônico, ok? Então vamos acompanhar. Então, vamos resolver um primeiro exercício, onde é colocado o seguinte: o grau de ionização iônica do ácido acético em uma solução 0,02 molar é 3% quando se encontra a 25 graus Celsius. Calcular a constante de ionização do ácido acético nessa temperatura. Então vamos levantar os dados que nós temos. Nós temos a concentração do ácido acético, que é representado por essa fórmula, CH3COOH. Então, M002. O alfa, que é o grau de ionização, é 3%. Preste atenção, porque nas fórmulas onde nós usamos o alfa, é o valor do alfa real e não em porcentagem. Então, 3% significa que o alfa é 0,03. Essa porcentagem aqui nós não temos, certo? Então, qual é o valor do KI? Veja, eu tenho a molaridade, a concentração molar, e o alfa. Ora, KI, que é a constante de ionização, é o termo geral. Como ácido acético é um ácido, eu vou chamar de Ka. Mas a sua expressão é sempre essa: M vezes alfa ao quadrado. Ora, nós temos o M, que é a concentração molar 0,02, o alfa, colocando o seu valor real, 3%, que é 0,03, é elevado ao quadrado. Fazendo essa operação, nós temos 1,6 vezes 10 a menos 5. Essa é a constante de ionização do ácido acético. Aquelas fórmulas que nós já deduzimos, né, na última aula, a gente vai aplicar elas diretamente, ok? Vamos ver um outro exemplo. No exemplo 2, nós temos qual é a molaridade de uma solução de ácido cianídrico, sabendo que ele está 0,01% dissociado, muito baixo, né? É por isso que ele é um ácido fraco. E que a constante de ionização é 7,2 vezes 10 a menos 10. Ora, o HCN, a molaridade é o que nós queremos calcular, e dessa vez nós temos o grau de ionização, o alfa, 0,01, e a constante de ionização. Ora, nós sabemos que Ki é M alfa ao quadrado. Eu poderia escrever também Ka, já que eu estou trabalhando com um ácido. Ora, se eu quero a molaridade será Ki sobre alfa ao quadrado. Ora, nós já temos a constante de ionização e o alfa é 0,01%, que é dividido isso aqui por 100, dá 10 a menos 4. O alfa é elevado ao quadrado, 7,2 vezes 10 a menos 2. Então, vocês estão vendo que as questões de ionização de ácido e básica são normalmente aplicações diretas. Vamos ver mais uma. Um estudante preparou uma solução de amônio, que em água é o hidróxido de amônio, 0,01 mol por litro. E pela experiência de baixar o ponto de equivalência, determinou que a ionização da amônia é 4,2. A partir daí eu quero a constante de ionização. Mais uma aplicação direta. Temos a concentração molar, 0,01, o alfa, 4,2, mas insistindo, preste atenção, eu divido isso por 100 para ter o valor real de alfa. 4,2 vezes 10 a menos 2. Então, gente, eu tenho a molaridade, eu tenho o alfa e sabemos que a constante de ionização
é m vezes alfa ao quadrado. Substituindo esses valores, nós temos que a constante de ionização dessa base, Kb, é 1,8 vezes 10 a menos 5. Bom, vamos ver então mais esse exemplo. A 25 graus Celsius, um ácido fraco HX apresenta Ka 1,8 vezes 10 a menos 5, que é a constante de acidez, e eu quero calcular a concentração de cada espécie numa solução 0,05 mol por litro de HX naquela temperatura. Ora, nós temos um ácido que vai se ionizar e nós queremos saber qual é a concentração de cada espécie no equilíbrio. E foi no final da aula anterior, a parte 1, que eu deduzi isso para vocês. Mas o que interessa é essa fórmula final. A concentração dos íons em equilíbrio é dada por essa expressão, M-alfa. E quanto sobrou do ácido no equilíbrio é M menos M-alfa. Ora, eu tenho a molaridade 0,5, está faltando esse alfa. Eu tenho a constante de acidez, sabendo que a constante de acidez é igual a M-alfa, como nós temos KI e temos a molaridade, podemos achar facilmente, a partir dos dados iniciais, o valor do alfa. A constante de ionização, 1,8 vezes 10 a menos 5, que é igual a 0,5, a concentração, vezes alfa ao quadrado. Esse alfa dá 6 vezes 10 a menos 3. Então, eu tenho agora a molaridade e tenho um alfa. Vou jogar nessas expressões para ter a resposta. Qual é a concentração molar de cada espécie no equilíbrio? Ora, a concentração de H+ é M-alfa, que será 0,5 vezes 6 vezes 10 a menos 3, que dá 3 vezes 10 a menos 3. A concentração do outro íon da espécie A- também é M-alfa, ou seja, 0,5 vezes 6 vezes 10 a menos 3, que é igual a 3 vezes 10 a menos 3. E a espécie do ácido, que é M menos M-alfa, ou seja, M vezes 1 menos alfa, que é igual a aproximadamente 0,5, porque esse alfa é muito pequeno. Então, era isso que a gente tinha para ver em equilíbrio iônico aplicado a ácidos e a bases. Na próxima aula, nós vamos ver equilíbrio iônico, mas agora num caso bem particular, o equilíbrio iônico que existe na água, ok? Até a próxima aula, pessoal. Faça a atividade.